Pai do Senhor para todo o povo de Deus, de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal. E o assunto de hoje é um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre 3 profecias bíblicas que estão prestes a se cumprir a qualquer instante, a qualquer momento. Essas 3 profecias podem acontecer. É muito importante que você assista esse vídeo até o final para você entender de quais profecias a Bíblia fala. 3 profecias que a qualquer momento irão se cumprir. Vamos lá? Para você que gosta desse tipo de conteúdo, eu já quero te pedir, se inscreve aqui embaixo do nosso canal, não custa nada. Clica no sininho para receber as notificações, dá aquele like. É muito importante para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e repasse para mais pessoas. 3 profecias bíblicas que estão prestes a se cumprir. A Bíblia, ela nos revela que Deus, Ele cumpre a sua palavra no tempo determinado por Ele. Tudo aquilo que Deus fala, Ele faz acontecer, porque Deus é fiel. Nós encontramos isso de forma clara em Abacuque, capítulo de número 2, e no versículo de número 3, está escrito a seguinte expressão bíblica: pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Então, a visão, ela há de se cumprir. A profecia, aquilo que Deus falou, há de acontecer. Há um tempo determinado, mas vai acontecer. Algumas profecias bíblicas já se cumpriram no passado. Outras estão aguardando o momento exato para se manifestarem, para que venham a se cumprir. Há sinais claros indicando que eventos proféticos estão muito próximos de acontecer. Então nós vamos falar agora especificamente de cada um desses eventos, de cada uma dessas profecias bíblicas que estão para se cumprir a qualquer instante. Em primeiro lugar, a primeira profecia que a Bíblia relata que está a se cumprir, nós encontramos em Zacarias, no capítulo de número 12, nos versículos 2 e 3. O versículo 2 de Zacarias capítulo 12 diz o seguinte: eu vou fazer com que Jerusalém seja como um copo de vinho para todos os povos vizinhos. Eles beberão e ficarão bêbados. Quando eles atacarem Jerusalém, atacarão também as outras cidades de Judá. Então, esta é a primeira profecia bíblica que há de se cumprir a qualquer instante. Zacarias capítulo 12, versículos 2 e 3. Você encontra essa mesma profecia também no Salmo 83 e também em Ezequiel capítulo 38, versículo de número 18, nós encontramos de forma mais clara, quando a Bíblia diz o seguinte, Ezequiel 38, 18. O Senhor Deus diz: no dia em que Gog invadir Israel, eu ficarei furioso. Então, esta primeira profecia que está a se cumprir, ela tem um contexto profético. Israel voltou para a sua terra e voltou a ser nação em 1948, preparando assim um cenário para conflitos finais escatológicos. As Escrituras mostram que nações se unirão contra Israel no final dos tempos. Então nós temos os sinais atuais de que isso irá acontecer. Nações se unirão para guerrear contra Israel. E os sinais são tensões crescentes no Oriente Médio, nós temos visto isso diariamente nos noticiários, alianças militares e políticas entre países hostis a Israel. Nunca se viu um movimento geopolítico militar tão grande quanto estamos vendo agora no século XXI. Os países estão se preparando com bombas nucleares, estão comprando drones, fabricando drones que são usados como armas poderosas.
e tantas coisas. Está acontecendo um movimento mundial na questão geopolítica, na questão das armas, né, da preparação para guerras. Então essa profecia bíblica está para se cumprir a qualquer instante. A igreja tem um papel em meio a esta profecia. Ela deve interceder por Jerusalém, conforme nós encontramos no Salmo 122. Lá está descrito no versículo de número 6: orem para que haja paz em Jerusalém. Ó Jerusalém, que prosperem aqueles que a amam. Então nosso papel é orar pela paz de Jerusalém, porque Israel nunca teve uma tranquilidade, é um país que sempre viveu em guerra, e desde que voltou a ser uma nação em 1948, que Israel continua em um cenário constante de guerras, de rumores de guerras, de conflitos geopolíticos, e também por causa da terra de Israel. No Mar Morto, por exemplo, existem lá riquezas de bilhões de dólares. Todos os utensílios farmacêuticos que são utilizados no mundo inteiro para que sejam feitos medicamentos saem do Mar Morto, lá de Israel. Então é uma briga por terras, por riquezas que só na terra de Israel tem. Então isso vai se cumprir. A batalha, a grande batalha de Gog e Magog vai acontecer. As nações se unirão contra Israel, o reino do norte, na geografia bíblica, é a Rússia, e vai encabeçar esta grande guerra contra a nação de Israel. E esse acontecimento, segundo muitos teólogos, a grande batalha de Gog e Magog, acontecerá logo após o arrebatamento da igreja. Acontecerá essa guerra, depois é que o anticristo vai trazer a paz, e só no final da grande tribulação dos 7 anos é que vai acontecer a grande batalha de Armagedon, que é outra guerra, é outra batalha, segundo a escatologia bíblica, e ali sim será a grande terceira guerra mundial. Mas a batalha de Gog e Magog acontecerá logo após o arrebatamento da igreja, e a primeira profecia que vai se cumprir a qualquer instante. A segunda profecia que vai se cumprir a qualquer instante, que antecede a primeira que nós acabamos de falar, é o arrebatamento da igreja. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, no primeiro livro dos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 16 e também o 17, está escrito o seguinte: pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Então é o arrebatamento da igreja. Nós encontramos também em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, falando que será no momento. Nós encontramos Apocalipse capítulo 3 e versículo 10, por exemplo, que deixa claro que a igreja ela será arrebatada antes da grande tribulação. Está escrito o seguinte: vocês têm obedecido à minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência, e por isso eu os protegerei no tempo da aflição que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os povos da terra. Existem outros textos também que comprovam que a igreja não passará pelo período da grande tribulação. Então, antes da grande tribulação, a igreja é arrebatada. Então, há um contexto profético também referente ao arrebatamento. O arrebatamento será um evento súbito, não existe data marcada, profética, biblicamente, escatologicamente não existe, que retira os salvos antes da ira de Deus. É descrito como num abrir e fechar de olhos. Aí tem os sinais a respeito do arrebatamento, multiplicação da iniquidade, por exemplo, que nós encontramos em Mateus capítulo 24 e o versículo de número
12, que traz a seguinte expressão bíblica: a maldade vai se espalhar, tanto que o amor de muitos esfriará. Outras traduções: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24, 12. Então, nós devemos viver em santidade e uma vigilância constante, porque a qualquer momento essa profecia bíblica se cumprirá. Segundo Mateus capítulo 25, versículos do 6 ao 13, nós vemos o exemplo ali da parábola das virgens, as loucas e as prudentes. Nós temos o exemplo que temos que andar vigilantes em uma vida de santidade constante. Agora, a última profecia bíblica que vai se cumprir a qualquer momento, e a última que vamos falar hoje, a terceira e última, é a manifestação do anticristo. Quando nós lemos 2 Tessalonicenses capítulo 2 e o versículo 3, por exemplo, e também o versículo de número 4, nós encontramos as seguintes expressões bíblicas: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, a manifestação do anticristo é a terceira e última profecia que vamos tratar nesse vídeo, que está prestes a acontecer a qualquer instante. Ele falará contra Deus e perseguirá o povo do Deus Altíssimo, procurará mudar a lei de Deus e os tempos das festas religiosas. O povo de Deus será dominado por ele durante 3 anos e meio, que justamente é o primeiro período da grande tribulação. A grande tribulação vai durar 7 anos. Eu tenho um vídeo aqui recente, postado aqui no canal, sobre as 70 semanas escatológicas de Daniel. Então, se você quiser entender a base bíblica que se tem para falar que a grande tribulação vai durar 7 anos, nesse vídeo anterior você vai encontrar claramente essa explicação e esse ensino escatológico. Então, Daniel deixa claro que o anticristo vai falar contra Deus, vai perseguir o povo do Deus Altíssimo, vai procurar mudar a lei de Deus, as festas religiosas de Israel, e o povo de Deus será dominado por ele durante 3 anos e meio, porque ele vai conseguir enganar a nação de Israel, o povo de Deus. Então, Apocalipse capítulo 13 também você vai ver a respeito do anticristo, sendo ele a besta que sobe do mar e assim sucessivamente. O contexto profético é o seguinte: o anticristo trata-se de uma figura política e espiritual que se levantará após o arrebatamento da igreja. Ele será adorado por muitos e perseguirá os santos, porque o anticristo vai trabalhar de mãos dadas com o falso profeta, que é a segunda besta de Apocalipse capítulo 13. O falso profeta vai agir mais especificamente na área religiosa, no sistema religioso, levando as pessoas a adorar ao anticristo. Então Israel fará uma aliança com o anticristo no início da grande tribulação, no primeiro período de 3 anos e meio, depois dessa batalha de Gog e Magog, vai haver uma paz que o anticristo vai trazer sobre a terra. Ele vai surgir trazendo a paz, ajudando Israel. O templo será reconstruído, ou antes mesmo do arrebatamento, ou depois, a gente não sabe informar escatologicamente falando ao certo, mas quando o anticristo se manifestar, ele vai se sentar lá na cadeira do templo, que vai ser reconstruído em Jerusalém, e ali ele será adorado, e Israel entenderá que ele é o Messias. Só depois dos primeiros 3 anos e meio que Israel vai compreender que se trata do anticristo, que não é, na verdade, o Messias. Então, nós vimos os sinais atuais a respeito da manifestação do anticristo, que é um crescente desejo que há por um líder global. Nós estamos vivendo hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, por exemplo, depois do último Papa já ter dito que só um líder mundial resolveria o problema da humanidade, hoje nós estamos vendo um presidente, que é o presidente da nação mais poderosa do mundo, que é os Estados Unidos, o Donald Trump. Ele, da outra vez que ele governou a América,
ele teve dificuldade para governar, porque ele dava uma ordem e vinha o Supremo Tribunal Federal americano, desfazia, vinha a Câmara dos Deputados, os senadores e desfazia. Nós vemos agora que ele está tendo uma certa facilidade para governar a América e até interferindo em outros países, ainda que essas interferências sejam boas na visão de muitos, mas isso já nos traz um sinal de alerta, porque ele está mandando na América e também em outros países. E ele mesmo declarou há poucos dias atrás, o Donald Trump, que agora não governa só a América, mas o mundo. Então, o mundo tem esse desejo por um líder global, por alguém que faça a vontade da maioria, que domine, que coloque ordem nas coisas, né? que resolva os problemas econômicos mundiais, que acabe com a fome. Então, isso é um dos sinais. Avanços tecnológicos também, trata-se de sinais a respeito da manifestação do anticristo. Então, esses avanços tecnológicos permitirão o controle econômico mundial, conforme vemos em Apocalipse capítulo 13, versículos 16 e 17. Então nós devemos conhecer as Escrituras para não sermos enganados e firmarmos cada dia mais na fé e confiar que Cristo irá triunfar. Para concluir esse estudo sobre as 3 profecias que estão prestes a se cumprir a qualquer instante, essas 3 profecias estão alinhadas com o cenário mundial atual. Nunca esteve um alinhamento tão visível quanto dos dias atuais. O cumprimento pode ser iminente, a urgência é de vivermos preparados, porque a qualquer momento essas profecias se cumprirão, a começar, é claro, pelo arrebatamento da igreja. Lucas capítulo 21 e 28 diz: levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então é momento de levantar as cabeças, de ter uma vigilância, de ter uma vida de santidade, porque essas 3 profecias bíblicas escatológicas, a qualquer instante elas vão se cumprir e nós devemos estar em constante alerta, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, clica no sininho para receber as notificações, dá o like e compartilhe esse vídeo com pelo menos 3 pessoas para que mais vidas sejam alcançadas através do ensinamento da palavra de Deus, ok? Deus abençoe tua vida, tua casa e tua família em nome de Jesus.